Mais uma aula relâmpago de história da arte. Hoje eu quero focar num artista que eu gosto muito, holandês, que chama Vermeer. E ele tem muitas aplicações até hoje no cinema, na fotografia, então é legal falar dele. Mas para falar dele eu tenho que colocar ele em contexto ali do século XVII, só para vocês entenderem de onde ele vive, né, o movimento que era da época e por que ele se tornou tão importante, mesmo tendo passado ali bem uns 200 anos esquecidos entre 1650 e 1850 foi um período que ele foi um pouco esquecido, mas hoje ele é um dos grandes nomes da pintura mundial e clássico, e é bacana de saber sobre ele. Eu vou explicar por que eu gosto muito dele e aonde eu conheci o trabalho do Vermeer, na verdade. Vamos aqui ver rapidinho para tentar manter essa aula relâmpago. Uma das coisas que eu gosto muito desse período é na Holanda, nos Países Baixos especificamente, que assim, eles eram o país mais rico, liderando a ciência da Europa, e eles tinham, né, até colônias aqui no Brasil, aqui no Nordeste, que é bem conhecido, né? Isso é para mostrar um pouco assim um apanhado aqui de arte daquela época. Eles têm uma coisa muito forte de realismo, dá para ver assim. Deixa eu entrar um pouco aqui. Dá para ver que assim o valor que eles dão, né, no em realismo, eles é uma arte que ela pertence assim ao período barroco, né, da história mundial. A diferença é que na Holanda eles não tinham alguns elementos do barroco que principalmente era assim idealização, uma coisa romântica. Na Holanda eles não fizeram isso e isso a técnica que eles usavam diferencia um pouco do período barroco, mesmo tendo sido no mesmo período em anos. Mais uma coisa de realismo, né? Acho que, bom, tem que ter uma coisa com um moinho para mostrar que era na Holanda, né? Mas assim, eles têm uma coisa de realismo, assim, de beleza, de uso de cor, que, assim, isso aqui podia ser um matte painting para um filme épico hoje em dia, sabe? Dá para ver Senhor dos Anéis aqui, né? Então eu acho que eles tiveram um trabalho muito cuidadoso com luz e sombra, e um trabalho muito grande de cor. E a gente tem que lembrar sempre que na época era muito difícil os pigmentos, assim, não era tudo muito disponível, né? Então, acho que o pigmento mais caro de todos era o lápis lazuli, né? A cor azul, que era uma pedra que eles tiravam do Afeganistão. Então, imagina a viagem que eles tinham que fazer para chegar na Holanda para eles poderem criar um pigmento azul, né? Então, é, era uma época que eles trabalhavam com muita técnica, mas com várias limitações. E as limitações nem sempre são ruins, né? E aqui de curiosidade eu vou deixar também, né, com o Maurício de Nassau no Brasil, ele trouxe os pintores dessa época para pintar as paisagens do Brasil. Então eu peguei quatro aqui para mostrar que até assim, né, até o Brasil estava envolvido nessa época. Esse é um dos grandes registros que a gente tem, né, do Brasil em 1700. Então é legal de ver como a globalização começou a trazer novos horizontes, né, para a pintura, né, para a Europa e o dos registros que a gente tem, né? Acho que a gente não teria se eles não tivessem trazido esse tipo de profissional para pintar. Então, um pouquinho de um pouquinho de história aqui para a gente localizar. E aí a gente chega no Vermeer, que é esse cara aqui que pintou. E eu vou falar desse filme, né, que eu gosto muito, que é A Garota com Brinco de Pérolas. E uma das coisas que são duas coisas que eu acho tão importantes a saber do Vermeer, né? Ele, apesar de não ter sido um artista rico, ele usava muito o azul. E ele não economizava nesse pigmento, e é uma coisa que diferencia ele muito de outras pessoas. E ele não só pintava esses elementos em azul, que ele gostava muito, mas ele também adicionou uma coisa que a gente demorou para fazer em 3D, principalmente, que é colocar a cor da atmosfera. Essa pintura aqui, eu espero que dê para ver um pouco, dá para ver do tanto que o tom da cena é azul. Por quê? Porque a luz vem do sol, vem amarela, né? Vem forte, mas tudo que o sol não encosta é a atmosfera, e a atmosfera azul. Então, o Vermeer foi uma das primeiras pessoas que conseguiu pintar com esse nível de realismo, justamente porque ele entendeu a importância da cor azul nas sombras, aonde a luz principal não está batendo. E a segunda coisa que eu gosto que vocês reparem é que, assim, ele era um pintor de gênero. Tinham pessoas que falavam assim: não, eu só vou pintar inverno, externas no inverno, só pinto
aqui. Então cada artista dessa época tinha um gênero que eles pintavam, e o Vermeer pintava dentro de 2 cômodos só, em geral, assim, na casa dele. Tem poucas coisas que ele fez que não são desse tema, mas o Vermeer descobriu um negócio que a gente usa muito, muito, muito no cinema, que é a janela. O Vermeer sacou que a luz da janela era uma luz muito bonita. Então, todas as pinturas dele têm essa influência. Mesmo aqui, ó, dessa da garota dormindo, a gente dá para ver a luz da janela, da onde ela está sendo iluminada, mesmo a janela não estando em quadro, né, como nessas outras. Mas dá para ver assim como o uso dele faz da janela, dessa fonte que é grande e difusa de iluminação. Isso é uma coisa que a gente faz em fotografia no set, e isso é uma coisa que a gente usa muito em fotografia, na fotografia de 3D, no caso, né, na iluminação de 3D. A gente conseguiu uma fonte de luz que é grande, difusa e forte. E na época, principalmente, a único lugar que eles conseguiam ter isso era de uma janela. Então o Vermeer meio que sacou essa qualidade da iluminação que a janela tem, com o sol entrando ou não, e ele explorou muito isso. Dentro da fotografia de cinema, a gente usa muito esse tipo de iluminação, seja com aqueles rebatedores quadrados, que a gente joga a luz nele e ele difunde nesse formato mais quadrado para iluminação. Então a gente aumenta a área de iluminação, deixando a luz mais difusa, mesmo ela podendo ser forte, né, ter potência. E no 3D a gente usa muito area light. Na verdade, assim, eu vou dizer que 90%. E eu tô sendo, assim, talvez conservador. Eu não uso quase nenhuma outra luz que não é uma area light em todas as minhas cenas. Então, assim, o que não é um sol e uma luz é normalmente uma luz quadrada, colorida, né, da cor que ela for, e grande. E às vezes eu uso essa luz mesmo, né, para colocar na janela, para fingir que é essa luz da janela, mas eu uso essa luz como qualquer coisa, como rim light, como fill light. Ela é uma luz muito boa de ser usada, muito versátil. E assim, foi na escola de cinema, quando eu estava estudando fotografia na escola de cinema, que eu tive um primeiro contato com o trabalho do Vermeer e a importância dessa coisa de ter essa fonte de luz difusa, forte, grande. E o primeiro contato que eu tive com esse tipo de iluminação foi através do trabalho do Vermeer. Deixa eu descendo aqui. Aqui tem uma das coisas que eu quero mostrar pra gente, antes de chegar na parte final dessa aula relâmpago mesmo, é a qualidade da luz, né? Ele pintava ali na Holanda, nos Países Baixos, então ele tem uma coisa da luz difusa, né? Tem cor, tem saturação, mas a luz é muito macia. E isso que dá o tom da obra dele. E quando a gente usa o trabalho de um artista desse para informar o que a gente vai fazer ou no set ou no 3D como inspiração, como referência. E eu vou mostrar para vocês aqui o trabalho do diretor de fotografia desse filme. Deixa eu ver se eu trago essa tab aqui para cá. Pronto. Ele é um fotógrafo muito competente em luz natural, e ele também não tem um portfólio fraco, né? Lógico, acho que o filme que ele é mais conhecido é esse mesmo, mas ele já fez filmes gigantes, né? Inclusive Harry Potter. Então o cara produz muito bom, dá inveja aqui do portfólio dele, mas ele desde 1976 trabalhando muito e tendo muito essa força na luz natural. Eu acho que foi por isso que ele foi selecionado para trabalhar nesse projeto. E o trabalho dele é completamente informado nas pinturas da era dourada da pintura holandesa. E aí a gente vê muito como ele foi se informando, usando aquelas pinturas para informar como ele ia iluminar cada cena. É lógico que dentro de uma pintura como A Garota do Brinco de Pérolas, ele tem que fazer assim, o mais próximo possível, não dá para ele inovar muito. Mas assim, quando não é um quadro que você tem que reproduzir, que é o que ele fez aqui, muito bem, o resto é tudo inspiração, né? E olha como ele usa todos esses elementos, né? Essa luz natural da janela, e assim, de novo, no set podia ser um rebatedor, podia ser várias outras técnicas, né, para chegar nesse objetivo, mas a gente sabe que a inspiração é essa, uma fonte de iluminação forte, difusa, grande, para a gente ter as sombras muito preenchidas, sem estar muito marcado, né? E quando a gente tem uma referência tão boa assim, dá para trabalhar muito bem. Então a gente vê todas essas decisões
criativas que o Vermeer teve nas pinturas dele sendo traduzidas para o mundo do cinema, né? Em lugares que as pinturas mesmo não pintaram, né? Então ele continua usando as mesmas fontes, as mesmas técnicas para mudar o espírito da cena, né? O que ela está querendo transmitir emocionalmente, mas ainda usando a mesma origem, né? Tendo sempre aquele material de base como referência. É muito importante isso, porque isso dá unidade no filme. E eu acho que quando a gente olha, por exemplo, essas duas cenas aqui, elas contam uma história diferente, mas dá pra ver que elas estão no mesmo universo, né? Mesmo uma tendo muito mais contraste que a outra, a gente consegue entender que a referência é a mesma, né? Isso que vai dar a unidade, não é fazer toda a cena iluminada igual, mas é ter toda a cena tendo a mesma referência, buscando a mesma fonte. Então, assim, cenas noturnas que ele não pintou, ele continuou usando esse tipo de luz muito natural, muito macia, né, sem muitas sombras marcadas. Nas externas, a mesma coisa. E eu gosto muito, muito, muito desse quadro aqui, porque é uma das coisas importantes para um fotógrafo, tanto de 3D, né, quanto de no set, é traduzir o trabalho, né, da inspiração, no caso do Vermeer, mas é também trabalhar em outro aspect ratio, né? Outro formato de quadro, porque o Vermeer estava trabalhando nessas pinturas que são um pouco mais, pode ser vertical, tem outros tamanhos, né? Então, assim, ele enquadra pensando, literalmente, né? A composição dele é pensando nesse quadro daqui aqui e onde que essas coisas vão ficar no quadro. Mas quando você traz isso para fotografia de cinema, você muda o quadro, você tem que mudar completamente a sua linha de pensamento de como você vai fazer a composição dessa cena, né? Então não dá para puxar a composição da pintura, porque ela, a partir do ponto que você muda como é a imagem apresentada, as coisas podem ficar desbalanceadas, né? Então um trabalho do fotógrafo é, além de inspirar na arte do Vermeer, é também conseguir traduzir isso para o cinema, para um dia de set, e técnica de iluminação e também como composição. E eu gosto muito dessa cena porque ela tem todos os elementos do trabalho do Vermeer, né? Tem essa janela, tem essa luz preenchida, tem as luzes, a parte da sombra muito azulada também, que é o que eu falei dessa coisa que ele usava muito azul para interpretar a atmosfera. E eles ainda fizeram de um jeito que tem um quadro dentro de outro quadro e dentro de outro quadro. Eu acho isso muito bonito, né? De como você coloca os elementos na cena para conseguir contar uma história, né? O trabalho de composição do fotógrafo é tão importante quanto, claro, como a luz como a luz fica, onde a sombra está, né? O trabalho de composição, ele que vai ditar boa parte do que a gente sente quando a gente olha a cena, né? Tem aliás, eu nem sei se é correlacionado, né? Mas dentro do mundo da fotografia da fotografia em geral, né? Até no 3D a gente rouba isso, é um termo que chama Dutch angle, que é a cabeça holandesa, que é quando você faz o quadro assim. Existem tripés específicos para fazer isso, mas existe um momento no set você só virar a câmera assim. Só de você virar a câmera nesse Dutch angle, que eu vou te falar, não sei se tem relação nenhuma com nenhuma dessas pinturas, eu acho que a gente chama de Dutch porque eles usaram isso na Holanda primeiro, mas agora a gente... Mas como eu tô falando de Holanda, eu achei legal que cabe na mesma conversa. Mas o Dutch angle, ele é só uma técnica de virar um pouco o quadro. E isso dá uma sensação muito grande de estranheza em que a gente está vendo, né? Mesmo a cena estando bonita, bem iluminada, com luzes macias, só de você só de você inclinar a câmera de um jeito que não é natural, a gente já entende que não é uma cena que tá tudo certo, tem uma coisa errada. Então, para você ver a mesma cena com a câmera ligeiramente inclinada, a gente já sente outra coisa. Então, esse é um trabalho de composição muito grande, né? Que a gente tem que transferir muita emoção e o fotógrafo vai usar todas as armas que ele tem. Além do ângulo, como as coisas vão ficando no quadro, as cores e ainda segurando naquela referência das pinturas do Vermeer. É um trabalho muito incrível. Eu gosto muito desse filme, eu gosto muito da fotografia desse filme. É uma boa referência para quem quiser estudar um pouco o que tipo de iluminação eles faziam naquela época. Acho que eles conseguiram traduzir muito bem para a imagem do cinema com esse filme. Então é isso para essa aula relâmpago de História da Arte. Eu não estou fazendo de forma alguma em cronologia, eu estou só indo nos lugares que eu gosto, porque essas são as minhas referências. Eu indico muito quem estuda qualquer tipo de arte
E assim, literalmente qualquer tipo de arte, né? Da arquitetura, qualquer coisa que lide com forma, cor, balanço e estética visual, as pessoas têm que estudar a história da arte, entender as referências, entender de onde as coisas vêm, por que, que elas mudam, porque eu acho que aí a gente começa a ter decisões conscientes criativas, que a gente, às vezes a gente tem decisões que são instintivas, né? De tanta referência que a gente acaba fazendo uma coisa bonita. Mas é muito mais legal quando você começa a ter referências concretas, né? E trabalhar com referência é uma coisa que a gente faz muito no cinema, na televisão, a gente sempre tem uma referência. Então a gente tem que fazer um baile em cima dessa referência, deixar tudo mais bonito, que concorde, né, com o que o projeto se propõe a ser, mas a gente tendo essas referências, essa arma, né, que é saber a história da arte e saber de onde as coisas vêm, para onde elas vão, por que elas são e por que elas funcionam, por que agrada o público a ver uma imagem e não agrada ver a outra, por que alguns artistas são esquecidos e outros perduram aí 500, 700 anos. As mesmas artes ainda são referência. Então, existem razões para essas coisas acontecerem, algumas coisas perdurarem ou não, e eu acho que a gente vai treinando o nosso olho para ver a beleza, mas poder reproduzir a beleza. Isso é importante no nosso trabalho. Então, a gente se vê no próximo vídeo.